Olá, seja bem-vindo à nossa live de número 18. E essa live a gente vai explicar como é que a gente cria esse joguinho aqui, o Enduro. Um joguinho ali do Atari, né? Quem jogou Atari com certeza lembra desse jogo. E essa live é pra gente falar desse joguinho aqui. Explicar como é que a gente pode criar esse jogo aqui utilizando o Pico 8, beleza? Vou só virar minha câmera pra cá por enquanto. E vou escrever aqui um comentário antes da gente começar. Eu quero tentar fazer aqui o mais rápido possível para a gente ser bem objetivo. Eu só vou perguntar aqui, você lembra de Enduro? Cara, se você lembra, me fala aí onde é que você conheceu Enduro, se foi no Atari, se foi no arcade, se foi já utilizando emuladores, tá? Pra gente entender aqui como é que tá, se vocês lembram aqui do jogo, tá? Então você lembra do Enduro. E aí, eu vou fixar aqui esse comentário, tá? Então já comenta aqui se você lembra desse joguinho aqui que foi, pra mim marcou aqui minha infância, cara, Enduro, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou direto ao ponto aqui, não vou demorar muito, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, na verdade eu vou virar aqui a câmera pra gente começar aqui a falar desse jogo. Deixa eu só posicionar o meu celular. Beleza? Eu estou aqui com o Enduro rodando aqui no meu computador, certo? Eu vou aumentar aqui um pouco o som. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente for criar um joguinho que já foi feito antes, né, principalmente jogos do Atari, é a gente analisar. A gente tem que jogar e tem que analisar para entender direitinho como é que o jogo foi feito, né, quais são os elementos do jogo e como é que a gente pode reproduzir essa mecânica, né, adaptando ali a ferramenta que a gente está usando. Nesse caso, a gente vai usar o Pico 8, que é a ferramenta que a gente fala aqui nessa live, nesse perfil do Instagram. E é isso, a primeira etapa é a gente entender como é que funciona o jogo para depois a gente tentar replicar, tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou iniciar o jogo aqui, assim que a gente começa o jogo ele abre nesse modo aqui de demonstração, vou chamar dessa forma, e ele começa a rodar, tá? Ele vai rodando aqui o jogo e eu vou teclar aqui F2 para começar, certo? E vou teclar aqui barra de espaço, ó. Vou abaixar um pouquinho aqui o som. E aí a gente tem que começar a observar aqui como é que o jogo é feito, tá? Quero dar um salve aqui pro Suzinho, meu amigo que entrou aqui na live. Beleza, Suzinho? Como é que tá, meu irmão? Tá? Então a gente tem que observar aqui como é que ele é feito. Quando a gente olha assim, na primeira vez que a gente vai jogar, ele parece assim muito difícil, né? A gente fica pensando, eita, como é que faz para fazer todos esses movimentos, né? Vou dar um pause aqui para fazer todos esses movimentos do carro. Tem a curva da pista, né? A pista ela faz uma curva. Tem o movimento das montanhas, tá? A gente tem a colisão do carro. O carro ele colide com outros carros e também colide com aqui o acostamento, certo? Tem a mudança de cores, as cores elas vão mudando aqui com o passar do tempo, né? Então a gente já vê de cara várias, como é que eu digo, vários movimentos diferentes, né? Dinâmicas aqui do jogo e assim no início a gente se assusta um pouco. Então o que a gente precisa fazer é entender aqui de uma maneira geral como é que ele funciona e ir aos poucos incorporando aqui alguns elementos que tem no jogo original dentro do nosso jogo, tá? Do nosso demake aqui. Até hoje eu postei aqui no feed um reel sobre a diferença entre demake e remake, tá? Depois dá uma olhadinha lá, tá? Então quero lembrar aqui, aproveitar e lembrar aqui que toda quarta-feira a gente está aqui no Instagram falando de jogos com Pico 8 ou Pico 8, tá? Esse 8 é de 8 bits, tá? Para remeter aqui os jogos que a gente jogava ali quando era criança, né? Lá na década de 80 ou 90, que eram feitos em consoles com pouca capacidade de memória de processamento. Eram os consoles de 8 bits. Então aqui a gente
toda quarta-feira a gente faz essa live aqui para falar um pouquinho de jogos, tá? E por isso que é às 8 horas, tá? 8 horas de 8 bits, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui rapidinho alguns elementos aqui para a gente entender o que a gente vai adicionar no jogo e o que a gente não vai. Porque a gente não vai conseguir em 1 hora fazer esse jogo completo. Mas o mais importante aqui é você entender como é que você vai decompor o jogo. Ou seja, você vai ver um jogo, como esse jogo aqui, né, o Enduro, e você vai imaginar que etapas você deve seguir para você criar o seu DMake, tá? Isso é um excelente exercício para quem está querendo aprender a programar ou quem quer aprender a desenvolver jogos de uma forma geral, tá bom? Então, vamos lá, eu vou anotar aqui, eu já tenho aqui, eu tenho aqui esse documento para me rabiscar, deixa eu ver se eu consigo riscar nele, eu vou abrir direto o meu editor, peraí, deixa eu abrir o editorzinho aqui do People8, tá? Eu já tenho aqui um rascunho aqui que a gente utiliza no nosso curso, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma listinha de tarefas aqui, tá? Eu acho que tá dando para ler direitinho, tá dando para ouvir bem aí? Se tiver, manda um alô aí para me saber se tá ok o som, tá? Eu tô aqui com o microfonezinho do meu fone, não sei se tá legal. Jesusinho, tu lembra, né? Rapaz, quem é que não lembra desse jogo? Esse jogo é massa demais. Então vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui pra gente decompor é o seguinte, eu já tenho, tá? Já tenho umas etapas aqui que já foram beleza, obrigado aí pelo feedback, tá audível e visível, show de bola. Então eu já fiz alguns elementos aqui que a gente tem aqui no jogo, já fiz ali pra gente poder não perder muito tempo na parte mais básica, né? O que foi que eu fiz aqui, ó? Vou rodar aqui, vou mostrar aqui, ó. Então basicamente o que é que eu fiz aqui? Eu vou comparando, tá? Vou comparando aqui os elementos do jogo original e do nosso DMake. Então primeira coisa, observa que a tela ela é dividida basicamente em 3 áreas. Tem essa daqui, tem essa e tem essa, tá? Então aqui, eu tô falando aqui do jogo original. Ela tem aqui uma paisagem, vou chamar de paisagem. Ela tem aqui a pista, tá? Ela tem aqui essa área aqui que é a pista. E ela tem essa daqui que é o placar, tá? Vamos tentar dividir nessas 3 áreas aqui, certo? Então a paisagem, ela é um movimento que ela faz de acordo com se tem curva ou não tem, tá? A pista, ela tem aqui essa, digamos assim, essa visão em linha reta, que na verdade ele forma quase que um triângulo aqui, né? E dependendo do momento aí, ele tem uma curva para um lado ou para o outro, né? Beleza. Ele tem também uma visão aqui na pista de perspectiva, né? Assim, parece que a gente está vendo aqui que os carros que estão lá em cima, eles estão mais distantes, eles vão se aproximando, né? E aí a gente vai fazer, daqui a pouquinho a gente vai fazer um pouquinho dessa mudança aqui entre o carrinho que está lá em cima e o carrinho que está mais embaixo, tá? Mas só para a gente entender os elementos. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que quando o jogo está rolando, tá? Eles fizeram um efeito muito legal, que isso aqui faz muita diferença para mim, nesse acostamento. O que a gente observa aqui no acostamento? A gente observa que ele tem uma área aqui irregular, né? Então ele de vez em quando ele mostra assim, como se fosse a curva não fica perfeita, né? Parece que passou ali por um desnível, né, na pista, tá? Isso aqui dá uma sensação muito boa de que a gente está se movimentando, tá? Outra coisa, essas linhas aqui, se você observar com cuidado, essa linha aqui do acostamento, ela tem uma espécie de degradê. Então ela está dividida em algumas cores, tá? Ela começa com branco, depois ela vai para uma cor cinza claro e depois vai para o cinza escuro, tá? Então estou falando aqui, estou jogando aqui todos os detalhes para a gente poder entender o que a gente deve fazer quando a gente for fazer o nosso DMake ali, tá? Com todos os detalhes. E esse exercício aqui de observar os detalhes é importantíssimo, tá? É importantíssimo para você conseguir fazer a sua versão, tá? Eu chamo isso aqui de decomposição do jogo. O jogo existe e a gente vai quebrar ele em elementos para depois a gente poder recompor esses elementos, tá? Então a gente já falou que tem ali a parte de cima a paisagem, tem as montanhas que fazem parte da paisagem, tem essa área da pista,
tá? Que ela tem aqui duas linhas do acostamento, e a gente tem essa curva, e tem também os carrinhos, né? A gente não falou dos carrinhos. Então, o nosso carro principal que a gente dirige, ele fica parado, tá? Ele fica aqui, aliás, ele não desce na vertical, né? Ele não se movimenta na vertical. Ele fica aqui ele só se movimenta na horizontal, ele não ultrapassa as barreiras, mas quem se move, na verdade, são os outros carros. Eles vêm lá de cima, e aí eles vão descendo, e até que eles desaparecem aqui embaixo, tá? Então são esses elementos da pista, e tem por fim aqui um placar que ele fica atualizando. Vou rodar de novo aqui, ó. Vou iniciar, ó. E o placarzinho aqui, ó, isso aqui na verdade é a distância que eu percorri e aqui quantos carros eu já ultrapassei, tá? Então aqui no caso eu estou só sem controlar, mas na medida que eu for ultrapassando aqui os carros, ó, eu estou 196, muito devagar. E aí eu estou muito ruim aqui. E aí na medida que a gente vai ultrapassando, esse número vai diminuindo. E se a gente bate, isso aqui é um outro detalhe da mecânica também aqui, se a gente bate, os carrinhos que estão aqui aparecendo, eles sobem, né, nos dando a impressão de que a gente desacelerou, e a gente pode até perder posição, tá? E qual o objetivo desse jogo aqui? O objetivo desse jogo é você conseguir ultrapassar todos os carros que ele aponta aqui nessa parte de baixo até o final do dia, certo? Então depois que você ultrapassa, você vai passando, vai desviando ali, e todas as cores aqui vão mudando, nos dando a sensação de que houve uma mudança de tempo, né? Tanto assim de manhã, tarde e noite, né? Do turno, como também neblina, chuva e etc. E aí, depois que o dia amanhece, que é quando fica azul dessa forma aqui, aí se você não tiver passado de todos os carros, aí você perdeu, tá? Então o jogo é esse aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu já deixei aqui no ponto, isso aqui, ó, ele é um cartucho que eu criei aqui especialmente para o curso do Pico 8, né, Inventor de Jogos. Ele está feito com o Pico 8, né? O que é esse Pico 8 que eu falo aqui? Pico 8 é a ferramenta para a gente criar os nossos jogos retrô, tá? Quem ainda não está sabendo. E aí, eu vou teclar ESC aqui, ó. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o cartucho, tá? Que é um cartucho bem simples. Ele tem somente 44 linhas. Vou até dar um zoom aqui para facilitar aqui. Espera aí. Vou posicionar aqui, que eu vou focar nessa tela. Então, o que é que ele tem aqui, ó? Ele tem 44 linhas apenas, tá? 44 linhas. E aqui, nessa parte de cima aqui, a gente tem o nosso editor de sprites. Como é que ele está feito aqui, tá? A gente tem esses dois sprites aqui, que representam o carrinho aqui de baixo, né? Aquele carrinho que a gente controla. E tem mais esses dois aqui que eu fiz só para passar a sensação de que ele está correndo. Então, quando eu executo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o sprite ele fica mudando, tá? Ele fica alternando rapidamente entre aqueles dois sprites, nos dando a sensação de que o pneu está girando, tá? Então, beleza, isso aí é o básico. Já falamos que a gente tem essas três áreas, né? Essa de cima, que eu estou chamando de paisagem, essa aqui é a pista e essa aqui é o placar. O placar ele é simples, tá? Eu só tenho um retângulo aqui, tenho esses números também que eu pedi para... Eu usei o comando print, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem aqui o comando print, ó, onde eu coloquei aqueles números ali fixos, tá? Então se eu mudou aqui, ó, já virou 10, tá? Só para ilustrar aqui o nosso jogo, tá? Então esse último sprite aqui que eu fiz, que como se fosse o carrinho, tá? Aquele carrinho ali para ele indicar aqui, ó, equivalente a esse aqui, ó, né? Para indicar quantos carros faltam para a gente passar, tá? Então esse aqui é o template aqui que já está pronto, que você pode usar para poder desenvolver o seu joguinho do Enduro. E aí a nossa missão hoje aqui é a seguinte, a nossa missão, que eu vou colocar ali numa listinha de tarefas, para a gente tentar atingir. O que a gente vai tentar fazer?
A gente vai considerar sempre essa perspectiva aqui. A gente vai ver o jogo de frente, tá? E a gente vai fazer com que alguns carros desçam aqui para a gente ter essa sensação de que o nosso carro está se movendo e os carros estão chegando. É só isso, tá? Vamos fazer só isso. A gente não vai fazer a curva ainda e não vamos fazer movimento ali da paisagem, tá? Aquela parte de trás e nem o placar. O objetivo é só fazer com que esses carros desçam aqui, beleza? Então, ó, eu estou falando aqui rápido, mas se tiver com alguma dúvida, já comenta aqui, tá? Que eu estou de olho também aqui nos comentários para poder tentar responder as dúvidas, beleza? Então, vamos lá, vou seguindo aqui. O que a gente precisa fazer para que a gente tenha carrinhos descendo aqui, ó? Eu vou botar aqui, ó, fazer uma lista de tarefas, tudo é lista de tarefas. Eu vou fazer o seguinte, ó, lista de carros, tá? Então eu vou criar uma lista de carros, eu vou colocar para os carros fazer com que eles desçam, tá? Vou fazer com que os carros desçam, tá? E inicialmente esses carros que vão descer, eles vão ser do mesmo tamanho, tá? Vão ser do mesmo tamanho, vai ser diferente do que a gente tem no original. Depois eu vou fazer com que eles mudem o tamanho de acordo com a altura. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou te mostrar aqui. O carro, deixa eu ver se ele mostra aqui a visão, porque aqui está escuro, né? Então, o carrinho, eu vou abaixar o som aqui para não fazer chiado. Então, o carrinho, quando ele aparece lá, ele aparece só um tracinho bem pequenininho, ó. Ó, vamos ver. Só um tracinho na horizontal e esse sprite vai mudando, tá? Você observa que ele vai mudando. Então, o que a gente vai fazer são várias versões do carro. A gente vai fazer um que é só um tracinho, o outro é 2 tracinhos, o outro é 3 tracinhos. E a gente vai fazer 3 ou 4 versões do carro para considerar, para a gente criar esse efeito, né? Que parece que o carro está distante, parece que o carro está perto, tá? Então é essa técnica que a gente vai usar para a gente fazer esse efeito aqui do carrinho. Vou voltar aqui para a nossa tela do Pico 8. Tá? Então vou mudar o tamanho, mudar o tamanho, tirar aqui esse cursor, o tamanho, tá? Dos carros, tá? E vamos fazer aqui uma outra coisa. Sortear 4. Vou tentar, vamos ver se vai dar tempo. Posições de faixa para 4 faixas para o carro. Faixas para os carros. Ou seja, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Voltando aqui para cá. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta. Eu vou considerar que a gente tem 4 faixas aqui, certo? E a gente vai sortear, o carro ele vem ali de cima, tá? A gente não vai fazer esse movimento indo, a gente vai fazer só ele descendo. Então a gente vai fazer com que o carro ele ande sempre na mesma faixa, tá? A gente não vai fazer ele mudar de faixa. Então o carro ele vai vir lá de cima e aí o carro vem lá de cima e aí a gente vai sortear 4 faixas, uma das 4 faixas para ele poder descer aqui, para a gente ter a sensação que os carros estão saindo estão em posições diferentes ali, em faixas diferentes, tá? Então a gente vai fazer isso se der o tempo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou chamar aqui, ó, LC, tá? LC, o que é LC? LC. LC vai ser a lista de carros, né? Então criei uma lista aqui, LC. E aí, o que a gente vai fazer? A cada, tá? Vou botar aqui, ó. Se tempo. Isso aqui a gente usa, se você está achando isso aqui diferente, difícil, a gente tem as outras lives anteriores que você pode acessar para poder ver, tá? Dá uma olhadinha, tá? Mas eu não vou repetir aqui. O que eu vou fazer é com que a cada tantos tempos eu adicione um carro na lista para a gente fazer com que eles desçam, tá? Então eu vou botar aqui, ó, se tempo dividido por 30
né, que é para ser 1 segundo de intervalo, for igual a 0, então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar na lista de carro, tá, um novo carro. Só isso, ó. Vou adicionar, simples assim. Vou colocar aqui a altura desse carro aqui. Eu vou botar uma altura 0, tá? Vou considerar aqui lá em cima, tá? Lá em cima é 0. E vou colocar aqui uma posição X que eu vou chamar de, sei lá, 40. Eu vou botar aleatoriamente. Eu estou colocando aqui sem muita cerimônia, tá? Aleatoriamente, depois a gente ajusta, certo? Pronto, eu fiz assim, só quero essas duas coisas, né? Eu preciso só da posição X e da posição Y desse carrinho para a gente poder mostrar ele na tela. E aí o próximo passo aqui vai ser o quê? Vai ser a gente fazer com que esse carrinho apareça na tela, tá? Então, observa que o jogo aqui ele é organizado em 4 funções. A função init, que é quando a gente inicializa o jogo. A função update, que é quando ele executa o loop do jogo ali, né? Lembrando que é executado 30 vezes por segundo, tá? Então, a cada segundo, 30 vezes, né? Executado 30 vezes o método, a função update e a função draw, tá? Isso aqui de forma cíclica e infinita, tá? Ou pelo menos até que alguém pare o jogo, beleza? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, na função de draw, de desenhar, eu preciso mostrar o nosso carrinho, tá? Então, eu vou bem aqui assim, ó, e vou fazer o seguinte, ó, for C de carro, tá? In, deixa eu ver se eu tenho uma variável C já lá. Ah, não tenho uma variável C, beleza. Então, vou chamar de variável local de C. In all LC, que é a nossa lista de carros, tá? Do. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for para mostrar todos os carros que estão na lista. E aí, cara, é muito simples. Se você entender como usar essas estruturas de lista, cara, aí você faz tudo quanto é tipo de jogo, tá? Então, inicialmente, o carro que a gente vai usar vai ser esse mesmo aqui, ó. Esse mesmo carrinho. Depois a gente vai fazer uma brincadeirinha para ele mudar de tamanho, tá? Por enquanto vai ser esse. Então, eu vou usar o Sprite 1, certo? Vou usar o Sprite 1. Então, bota aqui, ó, SPR1, que é o número do Sprite, que representa o carro. Eu vou colocar a posição C.x e a posição C.y. O que é esse C.x? Poxa, eu acabei de definir aqui que cada carro vai ter um X e um Y. Então, é isso que eu estou acessando, tá? O C.x eu acesso o X dele e o C.y, o Y desse carro, a posição dele na tela, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar mais 2 parâmetros aqui, que é o tamanho desse sprite. Então, eu quero que esse sprite aqui, observa que ele ocupa um espaço aqui, né? Na vertical e ocupa 2 espaços na horizontal, tá? Porque ele vai ficar assim, tá? Então, eu preciso passar esses parâmetros aqui. Poxa, Lucas, mas como é que tu sabe que é 1 e 2? Poxa, porque eu vou repetindo e vou memorizando, tá? É isso. Tá? Uma vez um aluno perguntou, poxa, eu tenho que decorar. Eu digo, tem que decorar. Não tem saída, né? Se você quer aprender a programar, você tem que decorar, beleza? Mas não se preocupa, isso aqui não é pegar uma tabela e sair decorando tudo, não. Você vai decorando sob demanda. Você vai decorando na medida que você precisa, tá? Não se preocupa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou executar aqui para a gente ver se aparece algum carrinho na tela, lá em cima. Ó. Então, eu estou aqui, ó. Olha o que apareceu aqui. Apareceu um pedaço de um carrinho. Então, aqui está errado. Eu quero que seja 2 e 1, tá? Que eu errei aqui a configuração. Beleza, ele apareceu lá. Observa que ele apareceu depois de 30 segundos. Mas está ok. Era mais ou menos isso que eu queria. O que eu vou fazer agora é com que o carro ele apareça nessa posição aqui, e não lá em cima. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou aumentar aqui mais 30, tá? Aqui nessa posição, para ele aparecer... Aliás, eu vou fazer diferente. Lá na hora de inicializar ele, já vou inicializar na posição 30, peraí. Vou inicializar aqui na posição 30, para ele aparecer mais embaixo. Vamos ver. Ó, já apareceu aqui em cima, beleza. Era assim que eu queria, tá? Agora, observa que só aparece um carro. Aí tem 2 motivos por estar aparecendo só um carro. O primeiro
é que eu estou colocando todos os carros, tá? Eu estou adicionando um novo carro a cada segundo. E aí o primeiro carro aparece, o segundo sobrepõe ele, o terceiro sobrepõe os dois, e assim por diante. Então eles estão sobrepostos, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa fazer com que eles desçam. Para fazer com que eles desçam, eu vou ter que mudar a posição dele. Então eu venho aqui no update, lembrando que o update é a função que você utiliza para atualizar os dados, né? Você vai alterar os dados do jogo, tá? A gente tem um loop do jogo, ele começa com a inicialização dos dados, depois você atualiza os dados e depois você mostra, né, os dados, que na verdade são os gráficos aqui. A gente não mostra números, a gente não mostra código, a gente mostra desenhos na tela, né? Mas esses desenhos, eles vão aparecer de acordo com os dados, né? Então vamos lá, eu vou fazer agora um outro for, ó. Um outro for. E vou simplesmente atualizar a altura de todos os carrinhos, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. C.y recebe C.y mais 1, tá? Só isso. Então, eu estou pegando a propriedade y e estou incrementando, estou adicionando mais 1 para que ele desça aqui toda vez que o loop for executado. Lembrando que ele executa 30 vezes por segundo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, ó. Ó, o carro está caindo, ó. E observa que a cada segundo, ó. Ah, ele está caindo. Beleza. Era isso que eu queria que ele fizesse, tá? Era exatamente isso que eu queria. Só que a gente vai melhorar, né? A gente tem uma pista que é triangular aqui, né? Na verdade, ela tem uma perspectiva, né? Então, o que está mais em cima está menor, o que está mais embaixo está maior. O carro não tem que ultrapassar essa área aqui. Então, a gente tem que tratar para que esse carro desapareça aqui, tá? Então, e aí a gente vai fazendo esses detalhes. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou fazer com que ele não apareça mais aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Eu vou dizer o seguinte. Se C.y for maior do que... Aí eu vou chutar aqui uma altura, que eu não sei qual é, mas eu acredito que é desse retângulo, altura 110, tá? Então, se for maior do que 110, vamos ver se funciona. Eu vou remover ele da lista. Então, uso del, lista de carros, e o carro que eu quero remover é o carro C, tá? Então, eu vou novamente e vou ver se ele vai desaparecer, ó. Ó. Só que eu tenho que fazer com que ele desapareça. Ele, até que tá legal ele tá desaparecendo aqui, tá? Mas eu não deveria nem remover, porque se eu bato no carro, a ideia é que ele volte, né? Ele só some se a gente ultrapassar bastante ele, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? E aí depois a gente vai incrementando. A ideia é só a gente criar, né? Lembrando aqui que o foco dessa aula é a gente fazer com que o carro venha ali pequenininho e desça aqui crescendo, para que a gente tenha essa sensação de que o carro estava distante e se aproximou, beleza? Então vamos lá. Vou mudar aqui um pouquinho, vou botar vou botar aqui o seguinte, cara, para a gente ter essa sensação de o carro não ficar truncado. Eu vou colocar esse retângulo, deixa eu ver se eu tenho aqui um retângulo preto. Vou botar aqui o retângulo preto. Peraí, deixa eu fazer aqui. Vou fazer o seguinte. Isso aqui é o placar, tá? Ó, vou botar aqui o placar. Vou botar aqui, ó. Vou até comentar. Comentário é como? É 2 tracinhos, ó. Placar, tá? Aqui, carros. Aqui, meu carro, tá? Essas linhas aqui, pista, certo? E essa preta aqui, essa preta aqui é fundo do placar. Fundo do placar. Aliás, é isso mesmo? É. E essa daqui é o fundo da paisagem. E essa daqui é o fundo da pista, tá? Deixei comentado aqui para facilitar, beleza? Mas voltando aqui, vou executar de novo, me lembrar aqui o que eu estava fazendo. Aí o carro vai descendo, tá? Ó, observa que ele desapareceu, ele ficou aqui debaixo disso, tá?
Então vou só fazer com que o fundo do placar ele seja colocado lá pertinho do placar, tá? Estou reorganizando aqui o código. E é importante observar aqui o seguinte, vejo que alguns alunos pensam que a ordem do código aqui, das linhas, não interfere, cara. Interfere sim, viu? Programar é uma sequência de passos que a gente dá ao computador. A gente diz para o computador o que ele tem que fazer, a sequência. Se você muda a sequência, o resultado vai ser diferente. Tá? Pega isso, não esquece. Mudou a sequência, o resultado é diferente. Pode ser que seja, assim, para você seja ok, né? Que resolva o seu problema. Se você coloca uma linha antes, outra linha depois. Mas algumas vezes pode causar problemas, tá? Então eu coloquei aqui, ó, essa área aqui preta, aí eu botei ele depois da linha em que a gente mostra o carro. Dessa forma o carro, a gente tem a sensação que ele está sumindo aqui, tá? Pronto, beleza. Então eu fiz isso, estou satisfeito. Poxa, Lucas, mas eu não quero esse carro branco porque confunde com esse carro azul. Aí a gente vai fazer uma jogada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma jogada de cor. Vou fazer assim, eu vou copiar esses dois sprites aqui, bem aqui, tá? E vou mudar a cor dele, tá? Eu vou mudar aqui para azul. Azul, deixa eu botar aqui. Só para que a gente tenha uma diferença entre o carro, que é o carro que tá descendo ali, né? E o carro que a gente está controlando, tá? Vou deixar aqui. E aí, ao invés de eu botar um aqui, então eu vou botar o quê? Vou botar aqui, ó, 17, tá? É o sprite 17. Então, vou botar aqui, ó, 17. E vamos ver o que acontece. E esse azul não ficou legal, porque parece com o azul ali do fundo, né? Então, vamos pensar em outra cor aqui. Eu vou colocar vermelho. Vou botar o carrinho vermelho. Então, vamos lá. Vou pintar de novo aqui. A gente tem outra forma de fazer isso, tá? Via programa. A gente pode trocar a paleta de cores via programa, mas eu não vou fazer aqui para não ficar complexo, beleza? Então vou executar aqui de novo, vamos ver se o carro desce vermelhinho, né? Então beleza, desceu. Eu também não gostei desse vermelho aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou deixar azul. Vou deixar azul e eu vou mudar a cor de fundo ali para botar a cor 1. Vamos ver aqui. Pronto, vou deixar assim, tá bom? Então os carrinhos vão descer. Eles vão descendo, só que eu quero que ele comece ali em cima numa outra sprite. Eu não quero esse, porque senão a gente não tem aquela perspectiva, né, aquela sensação de distância. Então como é que a gente vai fazer isso? Aí o truque aqui é fazer com que ele mude de sprite a depender da posiçãozinha Y aqui, né? Então a gente vê aqui, ó, que a gente vai, deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai aumentando o Y do carro, né? E aí eu quero que quando esse carro esteja com Y, sei lá, menor do que 30, tá? Menor do que 30, eu quero que ele nem apareça. Se ele tiver entre 30 e 40, ele usa um sprite. Se tiver entre 40 e 60, usa outro, assim por diante, tá? Esse é o truque. Então a gente vai desenhar aqui um sprite bem pequenininho aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó. Opa! Deixa eu colocar aqui, ó. Vou diminuir aqui. Ele vai começar só com isso. Eu quero que ele comece só com esse tracinho aqui, tá? Depois, eu quero que ele... Eu vou deixar aqui, ó, peraí. Que ele vire dois tracinhos. Eu quero que ele vire isso aqui, tá? Aí depois, eu vou querer que ele vire isso aqui, tá? Depois, eu vou querer... A gente vai aumentando, né? Vou querer que ele fique assim, tá? E aí depois, deixa eu fazer aqui, peraí. Vou colar aqui. Eu vou tentar um tamanho intermediário entre esse aqui e esse aqui para a gente ver como é que fica, tá? Eu vou simplesmente apagar aqui.
Tá? Vou considerar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou considerar isso. E vou virar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar F. E ele deu flip, tá? Então depois ele vai começar assim. Depois ele vira isso. Depois ele vira, que vai ser esses dois juntos aqui, tá? E aí, depois, ele vai virar esse carro aqui, tá? Então, vou fazer com poucas etapas. Vou até diminuir aqui, para não ficar muito longo aqui, tá? O importante é só pegar a ideia. Então, vou pegar esse aqui, ó. E vou botar aqui, beleza? Show. Então, ele vai começar com um tracinho aqui, ó. Depois ele vira dois traços. Depois ele vira isso. Depois ele vira esse aqui, para então virar esse aqui, beleza? Então vamos lá aqui para a gente fazer isso. Então vou fazer com que, ó, o seguinte. Vou criar aqui outra propriedade aqui, que eu vou chamar de S, tá? É o sprite que ele vai utilizar. E ele vai começar com esse spritezinho aqui, que é o 21, tá? Eu vou botar aqui 21, beleza? Então todo o carrinho ele vai começar aqui com esse sprite 21. Deixa eu dar aqui uma boa noite aqui pro Carlos Augusto. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela presença aqui. Tem o Rafael, o Rodolfo. A galera chegando aqui pra gente fazer o joguinho do Enduro, tá? Então, seja bem-vindo aqui. E vamos lá. É o seguinte. Recapitulando aqui. A gente tem esses sprites aqui. A gente vai fazer com que ele comece com um spritezinho só de um tracinho ali em cima e depois a gente vai mudando na medida que ele desce, né? Então a gente vai começar com esse tracinho aqui, tá? Deixa eu... Ó, ele tá começando com um grandão, né? Tá começando com um grandão. Vou fazer com que ele comece com um pequenininho. Poxa, Lucas, mas tu já criou aqui esse S21, o que é 21? É esse número aqui. Por que ele não tá com um pequenininho? Ora... Eu mudei os dados, mas não mudei aqui na hora de exibir, tá? Então, carros. Eu estou mostrando sempre o 17. Agora eu vou botar ó, CS, ó, tá? Que aí ele vai pegar lá daquela propriedade do carro, ó, propriedadezinha X, Y e S, tá? Ele vai pegar daqui. Agora eu vou executar de novo para a gente ver se ele começa só com um tracinho, tá vendo? Essa conta tá muito ruim, eu estou um pouco incomodado. Deixa eu mudar aqui para ficar com um contraste maior. Peraí. Pronto, beleza. Vou deixar dessa forma aqui. E aí, vamos lá. Aí a gente tem que mudar aqui. Eu vou deixar aqui assim. E vou colocar... Você conhece o Picotron? É a mesma estrutura do Pico 8. É inspirado, né? O Picotron ele é irmão do Pico 8. Ele é irmão. Então ele tem uma estrutura muito parecida. Tá? Mas, cara, eu ainda não fiz nenhum jogo para ele, não. Eu usei ele assim muito rapidamente, mas ainda não fiz nenhum jogo. Tá bom? Mas é muito massa, bicho. A Alex Opal tá criando um ecossistema muito massa para consoles de fantasia. E aí é o seguinte. Sabe o que eu acho do massa do Picotron, Carlos? É que ele permite tu fazer uma requisição com o mundo externo, um HTTP, por exemplo. E aí tu consegue, por exemplo, ter um serviço externo, que é como se fosse uma API, e tu pode consultar. E isso, para mim, é uma mudança muito grande em relação ao que a gente tem no Pico 8. Porque, cara, dá para fazer vários aplicativos lá dentro que se comunica com o mundo externo, cara. Isso é muito massa, muito massa. Imagina com banco de dados, APIs, serviços, né? E etc. Inteligência artificial. Fazer um aplicativo, um console de fantasia que consulta uma API externa ali, que por sua vez consulta uma inteligência artificial. Poxa, muito massa, né? Pelo que estou vendo, ele é mais puxado para Nintendinho. Porque a resolução dele é maior, né? E aqui é quadrado. Aqui é como se aqui fosse... lembrando aqui mais o Game Boy, né? E já o Picotron já é um videogame com a resolução maior, né? Mas beleza, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, por que ele está vindo ele em um do lado? É porque é o seguinte, ele está vindo do lado porque eu coloquei aqui esse parâmetro. Aí tem todos uns ajustes finos que a gente vai ter que ficar fazendo, tá?
eu vou fazer até o seguinte, cara. Eu vou tirar esse S daqui e não vou colocar aqui, tá? Porque isso aqui tem mais a ver com a exibição do carrinho do que com os dados dele, tá? Então aqui, para quem desenvolve, né, tá acostumado com desenvolvimento, é como se eu estivesse separando os interesses, né? Lá são dados, a camada de modelo, e aqui a gente tem a view, né? Então, para quem está acostumado, é essa a ideia. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Se c.y for menor do que, sei lá, 40, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar, eu vou mudar aqui a lógica, eu não vou usar mais a propriedade S não, tá? Eu mudei de ideia. Porque a gente vai precisar mudar várias coisinhas aqui nesses parâmetros, não queria deixar lá, eu quero deixar aqui que fica mais fácil de manter. Então, ele vai usar, nesse caso aqui, ele vai usar o sprite 21, tá? A gente vai fazer uma mudança drástica entre o 21 e o sprite 17, tá? Agora, 17, beleza. E nesse caso aqui, ele não precisa usar dois aqui pode ser um, porque a gente não vai usar os dois sprites ali, um do ladinho do outro, né? A gente vai usar só uma célulazinha de sprite, né? Aqui é só um, ó. Enquanto aqui são dois, tá? Ó. São dois, tá bom? São 16 pixels. Se a gente for usar só 8 pixels, assim, aí tu pode deixar um. Ou pode simplesmente apagar aqui, ó. Tá? Agora eu vou executar aqui pra gente ver. Ele começa pequenininho e depois fica grandão, ó. Ó, tá? Vê que ele pulou. Mas ele já tá começando a dar uma sensação, né? Que é o que a gente queria, de que ele vai descer. Aí vamos lá. Então, cara, aqui é lógica pura, aqui é muito simples. Depois do 40 aqui, eu vou fazer aqui, ó, um else, tá? Else, if. Pronto. E agora eu vou botar aqui, ó, se for, por exemplo, 60. Vou botar aqui 60, tá? Já se for menor do que 60, do que 60, eu quero que ele use o 22. E aqui eu vou botar 22. Olha como é fácil. Começou, ó, e a gente já viu que ele cresceu um pouquinho, né, ó. Tá? E agora a gente vai fazer uma outra faixa aqui, né? A gente vai fazer agora o 23 aqui, né? Que vai ser 23. E aqui eu vou botar 80, tá? 80. Ele começa lá. E vê que ele foi... Ó, tá trazendo essa ideia aqui, né? De que ele tá... ele tá crescendo, né? Tá se aproximando. Vamos para mais um aqui. Agora, acho que é o último. A gente vai usar esse sprite aqui, ó, que é o 24, tá? Então, 24. E aqui, como ele tá aqui um do ladinho do outro, né? Aí a gente precisa passar aquele parâmetro lá, né? A gente vai usar aqui o 2, tá? Eu vou deixar, tá, ó, só o 2, não vou nem botar 1, porque por default já é 1, tá? Então eu vou deixar assim. Então olha só, vamos ver se ele... Ah, não, ele não pulou. Ele não pulou para o que a gente queria. Ah, porque eu botei 80 também, né? Aí não dá, né, cara? Vamos lá. Ih, não funcionou. Ele deu aqui 24. Não existe sprite 24, é isso mesmo? Ó, o 24 tá aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu botar aqui 100. Se for menor do que 100, vamos ver aqui se vai. Ele não tá mostrando. Eita, cara, eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver o que foi. CX. Ah, será que é esse 1? Deve ser esse 1 aqui, ó. Era um 1, ó. Eu pensei que ele ia pegar por default. Então, eu vou só mudar aqui esse valor. Vou botar 90, tá? Vou botar 90 aqui. Pra ficar aqui mais suave. Então, ó. Observa que eu fui pulando aqui de 20 em 20, né? 20 em 20, ó. Começa com um tracinho. Só que eu quero diminuir aqui. Vou botar aqui 70. Pra ele não ficar grande ali, muito perto de sumir, tá? E aqui eu vou botar 80, tá? Vou deixar assim. Pronto, beleza. É do jeitinho que eu queria. Tá ficando legal, tá ficando legal. Poxa, Luca, mas tá aqui, descendo aqui, nessa posição aqui. Cara, aí a gente vai começar a fazer aqui, da mesma forma que a gente mudou o sprite,
né, de acordo com a posição que ele está em cima, a gente também vai precisar mudar a posição dele horizontal, né? Da mesma forma que a gente mudou o sprite, de acordo com a posição vertical, a gente vai mudar a posição horizontal, conforme a posição do y vai aumentando. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Para ele ficar bonitinho, ele saindo do centro, tá? Vou botar para ele sair do centro. Eu vou inicializar o sprite, o X aqui, sei lá, com 60. Vamos ver se ele sai do centro. Ó, tá saindo do centro, ó. Tá? Já dá uma sensação mais legal, né, do jogo. Cara, eu acho muito massa quando a gente vê o jogo criando corpo assim, né? É muito massa isso. E aí, o que a gente vai fazer agora, ó? Eu vou fazer com que ele, ó, com que a gente vai ajustar aqui ele, porque ele está ficando mais para a direita, né? Ele não permaneceu no centro. Isso está acontecendo, lógico, porque o sprite ele começa aqui, ó, centralizado, 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 e de repente a gente usa aqui dois espaços aqui e aqui também 2 espaços, né? Então eu vou ter que mudar aqui um pouquinho a posição horizontal dele. Então vamos aqui, ó. Quando ele chegar aqui, esse x aqui eu vou botar -4. Eu estou dando um chute, tá? Eu não fiz esse experimento, não. Eu estou dando um chute, ó. E aqui também ele vai ser -4. Vamos ver se funciona. Ó. Então ele está parecendo que está centralizado agora. Esse aqui meu é que está fora do lugar, né? Eu vou até deixar ele no lado para não ficar batendo por enquanto, para a gente não ter essa sensação de que ele está batendo ali, tá? Deixa eu ver aqui. Cara, eu tenho 12 minutos. Deixa eu ver se a gente consegue fazer o último tópico. Poxa, Lucas, como é que eu faço para mover para um lado para o outro? Isso aí vai ser fácil. Eu não vou nem falar, porque isso aí a gente já falou em todas as lives. Basta a gente pegar a posição, a função BTNP, e a gente vai conseguir mover aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho aqui, ó. Fazer aqui bem rapidinho, tá? Bem simples, sem muito detalhe. Se eu mover para a esquerda, se eu teclar para a esquerda, então eu quero que o X diminua em 3, tá? E se eu apertar para a direita, Shift R, eu quero que ele aumente. Só isso. Deixa eu ver se tem um X lá. Não tem um X, então eu vou inicializar aqui um X. X é igual a, sei lá, 60, tá? Beleza? Isso aqui é a posição do meu carro. E aí eu vou lá no... Vamos lá. Pra gente conseguir fazer o máximo de coisa possível. Então eu vou bem aqui, ó. E aqui eu boto o X, beleza? Simples demais, ó. Agora, ó. Aí, ó. Só que eu tenho que apertar aqui no teclado várias vezes, né? Então a melhor opção aqui não seria o BTNP, é o BTN. Qual a diferença? É que ele considera o botão pressionado. Então você tecla uma vez, ele só faz uma vez. A menos que se você segurar, ele tem um intervalo entre a execução de assim, é como se estivesse apertando várias vezes, sabe? O BTN não. Teclou, ele já ativa aqui, ó. Ó, tá? Então esse aqui é o mais apropriado para esse jogo, tá? Então, legal, ó, tá ficando muito massa. Agora o que a gente precisa fazer é com que ele saia, tá? Eu botei aqui nas metas do dia, que é uma opção aqui extra, né? A gente vai fazer com que ele, ó, a gente marcou aqui, ó, lista de carros, a gente já fez. A gente fez ele descer, fez. Mudou o tamanho do carro, fizemos também, beleza? Agora vamos sortear aqui, eu tenho 10 minutos para sortear o carro e fazer com que ele saia em posições diferentes, tá? Então vamos considerar aqui 4 faixas para fazer com que ele desça, tá? Então vamos lá. Deixa eu tentar conseguir aqui sortear. Como é que vai ser sorteio? Cara, muito simples. Se você quiser aprender a programar jogos, esse aqui é o lugar certo, porque não existe uma linguagem mais simples do que essa. Eu não conheço, assim, para você poder criar jogos retrô dessa forma. Como é que eu vou fazer aqui? F de faixa, tá? E eu vou fazer aqui, ó, RND 1, 2, 3, 4. Pronto. O que eu fiz aqui? Estou chamando a função RND, que é randômico, e aqui eu passei os elementos que eu quero que ele sorteie, certo? E aí o que eu vou fazer aqui com essas posições aqui?
vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai fazer? Estou pensando aqui. Se eu mudo a posição do x, não. Eu mudo a posição do y. Vou botar aqui, ó. Aqui é no improviso, tá? X é igual a c.x. Aqui eu vou botar o x, tá? Beleza. Só mudei a variável, tá? Eu criei uma variável local aqui e só mudei. Que eu vou querer que se o x lá for, ou se o f de faixa for 1, a partir de determinado ponto ele apareça mais para cá. E aqui para o outro lado também. Então aqui é o seguinte, ó. Se C, vou botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ah, não, eu vou usar a própria estrutura aqui. Vou botar aqui assim. Aqui ele começa aqui, ok. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Eu acho que é a partir do segundo sprite. Então, nesse segundo sprite aqui, se... deixa eu ver aqui. Se c.f de faixa for igual a 1, então x recebe x menos, sei lá, 3. Só pra gente ver como é que fica, tá? Se ele for igual a 2, ele vai ser x menos 2. Se for igual a 3, ele vai ser x mais 2. E se for igual a 4, ele vai ser x mais 3, tá? Então, o que eu estou fazendo? De acordo com a faixa, eu vou empurrar ele para cá ou para lá, tá? Para que a gente tenha essa sensação. E isso eu fiz somente aqui para a segunda faixa, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vê que ele desculpa, ele está indo para um lado ou para o outro, né? Mas depois ele está mudando, né? Então, vamos continuar aqui com essa mesma ideia aqui. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Vou só refatorar aqui para ficar com menos linhas, tá? Else if, tá? Else if, beleza, tá? Então eu vou só refatorar aqui. E essa mesma lógica eu vou fazer para todas as alturas aqui, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou diminuir mais, então aqui eu já vou diminuir, sei lá, 6, tá? Aí aqui vem para 4, e aqui vai para 4, e aqui vai para 6, tá? Aí, lógico, quando você for criar com calma o seu jogo, aí você vai regular todos esses valores aí com calma, tá? Eu tô fazendo aqui só pra gente ter uma visão, tá? Legal. Nesse caso aqui, ele vai para menos 8, menos 8, menos 6, tá? Mais 6, mais 8, tá? E quando ele estiver mais embaixo aqui, também eu vou deixar dessa forma. Vamos ver como é que ele se comporta aqui para depois a gente regular. Ó. Então ele já está indo para um lado ou para o outro, ó, tá vendo? Ó? Então já dá para ter uma sensação aí, e de forma aleatória, né? Então vê que ele vem aqui. Ele não está ficando aqui nessa, bem aqui na esquerda, né? Mas deixa eu botar aqui. Vou aumentar aqui, vou botar mais 10 aqui. Menos 10, tá? Aqui eu vou botar, sei lá, 5, tá? E aqui 5. Vamos ver como é que fica. Tá? O importante é você pegar a ideia. Pegou a ideia, meu filho, aí você vai-se embora. Tá? Fala, Tom, tudo bom? Um grande amigo aqui, tocador de violão, programador aí de primeira, programador Java, presente aqui na nossa live. Tá? Então tá aí, ó. A gente conseguiu chegar aqui no objetivo da nossa live, que era fazer essa dinâmica aqui dos nossos carrinhos do Enduro descerem, para a gente poder ter essa sensação, né? A gente vê que ele vai mudando a posição, ele muda o tamanho, e a gente tem essa sensação de que ele está se aproximando, beleza?
Ficou claro aí? Me fala aí se vocês gostaram, se ficou massa, ficou fácil de entender. Me dá um feedback aí se está bacana ou não. Tá aqui, ó, conseguimos sortear. E é isso, tá? Deixa eu virar aqui minha câmera pra cá. Kailan, e Carlos, o Carlos perguntou, já jogou Kailan? Não, cara, não conheço. Vou procurar já, na hora que terminar aqui, eu vou procurar esse jogo. É pro Atari, Carlos? Ou não? Cara, obrigado aí pelo feedback. O Tom, beleza, meu grande amigo? Bom demais lhe ver nos games. Tô com saudade de você, bora tocar um violão aí qualquer dia desses. Beleza, pessoal. Cara, então quero agradecer aqui a participação de todo mundo, tá? Obrigado aí por terem estado presente aqui com a gente. Toda quarta-feira a gente tá aqui às 8 horas, brincando de programar, cara, brincando, tá? Aqui, largar esse negócio de ficar programando só por trabalho, se estressando, e usar a programação para se divertir, tá? Essa é a ideia, a proposta é essa. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Tudo bem, cara. Depois você pensa em ganhar dinheiro com jogos, né? Tenta entrar nesse mercado aí. Mas a intenção inicial não é você se divertir, tá? Depois eu posso fazer até uma live sobre isso, que eu pesquisei muito sobre o mercado de games. E no final das contas, o principal objetivo de todo mundo que trabalha com games é se divertir. O principal. Se você botar o dinheiro na frente, você nem consegue sucesso. Beleza? Então é isso, muito obrigado pela presença aqui. Eu achei muito massa a live de hoje, conseguindo um resultado bem legal aqui. Esse jogo aqui vai para o nosso curso Inventor de Jogos. A gente vai botar ali o passo a passo devagarzinho para os nossos alunos acompanharem do jogo inteiro, tá? Aqui foi só uma demonstração. E eu espero você na próxima quarta-feira, às 8 horas aqui, para lembrar dos 8 bits. Beleza? Um abraço e até a próxima.